Olá, amigos do canal, estamos de volta aqui para mais um Tribunal de Temporada, seguindo a nossa ordem alfabética. O réu da vez é o Grêmio. E para me ajudar aqui neste julgamento, estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala, Bruno, fala, galera. Chegou a vez do Grêmio, então já quer que eu traga aqui os principais números do time na temporada? Leia as acusações do réu, por favor, Matheus. Então vamos lá, o time gaúcho fez 63 jogos em 2025, com 23 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Foi vice-campeão gaúcho, perdendo uma sequência de 7 títulos seguidos. E acabou sendo derrotado para o maior rival, o Inter. Na Copa do Brasil, o time caiu na terceira fase para o CSA, um time que estava disputando a Série C. Então é uma derrota bem doída para o torcedor do Grêmio. Time que é conhecido por ir bem nos mata-matas, né? Então, mais um contra aí nessa eliminação. Na Sul-Americana, foi eliminado nos playoffs, daquele confronto dos times que vem dos grupos da Sul-Americana para os times que vêm da Libertadores, caiu para o Alianza Lima. E no Campeonato Brasileiro, o Grêmio ficou na 9ª colocação. Ali ainda conseguiu terminar na parte de cima da tabela do campeonato. Os principais artilheiros do time, a gente tem o Bright White, com 15 gols, liderando a lista. Em segundo lugar, o Carlos Vinícius, com 12. Ele que chegou no meio do ano, né? Então, mostra o impacto imediato que o atacante teve no time. E em terceiro lugar, tem vários jogadores com 6 gols. Então, ali mostra que o Grêmio foi dependente também dos seus dois principais atacantes, né? O Bright White em um determinado momento, depois de chegar do Carlos Vinícius, o atacante brasileiro assumiu a responsabilidade. Na questão das assistências, a gente teve o Edenilson, em primeiro lugar, com 6 assistências, o Bright White em segundo com 3, e Christian Oliveira e Matias Arezzo com 2 assistências, dividindo a terceira colocação. Então, esse é um resumo do Grêmio na temporada 2025. E eu acho que nesse resumo rápido que você deu aí já dá para a gente perceber alguns problemas, né, que o Grêmio teve ao longo do ano. Por exemplo, o artilheiro está lesionado praticamente desde a metade de 2025. E o vice-artilheiro chegou depois da metade. Então, jogadores que jogaram aí 6 meses, mais ou menos cada, fizeram muito mais gols, pelo menos o dobro, do que os outros jogadores que jogaram o ano inteiro. Além disso, o Bright White também era o vice-líder de assistência da equipe, de novo, mesmo tendo jogado só metade da temporada. Então a gente percebe que o Grêmio foi extremamente dependente desses dois centroavantes. A questão é que eles não estiveram disponíveis para jogar por muito tempo. E teve um período ali de tempo entre a lesão do Bright White e a chegada do Carlos Vinícius que o Grêmio ficou sem ter uma referência no ataque. Inclusive, um melhor jogador, talvez, ao longo do ano inteiro, que era o Alisson, o menino Alisson Edward, foi vendido agora no final do ano, 15 milhões de euros, se eu não me engano, as cifras, alguma coisa do tipo, vou conferir aqui. Mas assim, o Grêmio tem um problema ofensivo claro, eu acho, que é algo que tem que mudar, apesar de que o Carlos Vinícius terminou a temporada muito bem, vai começar 2026 como titular, precisa de ajuda, né? Ele não vai resolver o problema do ataque do time sozinho, e os números de assistências também eram muito baixos. Né? O próprio Edenilson, que não é um titular incontestável, foi líder de assistência com quantas? Você falou 6? 6. Pela informação que eu vi aqui, foram 6. 6 é muito pouco, para ser bem sincero. 6 assistências, ser o líder do ano inteiro, contando todas as competições, é pouco. Então, assim, a gente sabe que pela maior parte da temporada o treinador do Grêmio foi Mano Menezes, que não é um técnico conhecido pela ofensividade, mas mesmo assim eu acho que os números são muito ruins nesse quesito aí de ataque do Grêmio. Vamos por partes aqui. Você comentou a questão do treinador. Vamos olhar como é que foi o início do ano. O Grêmio ele entra na temporada perdendo o Renato Gaúcho,
que foi o treinador ao longo de 2024, e fez ali uma campanha bem abaixo, né? O Grêmio em 2024 não fez um grande ano, e o Renato falou que ia ficar até o final da temporada, mas para 2025 ele ia sair, e é um nome histórico do clube, ele é uma figura muito grande ali no... que quando ele está dentro do Grêmio, ele às vezes faz mais funções até do que um treinador comum em um outro clube, né? O Renato, ele é uma figura muito grande, ele tem uma estátua no estádio do Grêmio, então mostra o peso da figura que ele tem. Você substituir um cara desse sempre é um ambiente um pouco mais tumultuado. O Grêmio optou pelo Quinteiros para começar a temporada, o trabalho dele não andou, ele perdeu o Campeonato Gaúcho, na Copa do Brasil o time também não foi bem, foi eliminado para o CSA, como a gente destacou, mas contra o Atlético, o Grêmio também quase pula fora num jogo em São João del Rei, que vai para os pênaltis, o time tem que classificar ali na Bacia das Almas para conseguir a vaga. Então foi um trabalho bem ruim. E em abril o time já decide trocar, mostrando que assim, traz um treinador estrangeiro, com discurso, não, estamos aqui pensando num projeto mais a longo prazo, 3 meses de trabalho, não deu resultado, perdeu o campeonato estadual, é rua para você. E aí o Grêmio contrata o Mano Menezes e aconteceu tudo aquilo que 100% das pessoas que acompanham o futebol esperavam. Não foi bonito, não foi vistoso, mas foi seguro. O Grêmio ali se manteve na primeira divisão, fez um ano ali sem riscos e também não dava para cobrar muito mais desse time do Grêmio, porque talvez o que você estava querendo falar faltava talento em boa parte do ano nesse time do Grêmio. Mas o time fez algumas contratações ao longo da temporada que deram uma levantada nessa questão. Chegou o Marcos Rocha para a lateral direita, que é um jogador mais veterano, mas ainda assim é um bom lateral. E para a esquerda também chegou o Marlon, que para o padrão do futebol brasileiro, ele é um bom lateral também. E as principais contratações que chegaram, acho que dá para elencar o Arthur no meio-campo, o William para meia e principalmente o Carlos Vinícius, que jogando meia temporada foi o vice-artilheiro do Grêmio e cria uma expectativa de o que ele pode fazer, já tendo uma adaptação maior, jogando uma pré-temporada, o que ele pode agregar ainda mais ao time do Grêmio. Mas ainda assim, faltava talento ali um pouco mais nas pontas, na defesa, e parece que na zaga do Grêmio é uma coisa bem curiosa, porque contrata zagueiro e é sempre o Kahneman que está jogando, com quase 40 anos, ele é sempre o titular da defesa. Então, o time teve essas dificuldades, mas acho que ali naquele segundo semestre o Grêmio conseguiu embalar uma arrancadinha ali para terminar na parte de cima da tabela, principalmente por conta desse acréscimo de qualidade que teve no time. Não por conta de um trabalho espetacular que estava sendo feito, mas por ter jogadores com um brilho maior no seu futebol. Eu concordo quando você fala que falta talento nesse time do Grêmio. Assim, só corrigindo a informação, o Alisson foi vendido por 12 milhões de euros. Eu tinha falado por volta de 15, foram 10 fixos com mais 2 de bônus. O Grêmio tem 80% do passe dele, então vai ganhar por volta aí de 10 milhões de euros com essa venda. É um bom valor. Sim, é difícil você repor um jogador jovem da qualidade do Alisson, que provavelmente ia crescer muito nessa temporada de 2026, mas é um dinheiro que dá para o Grêmio se reforçar, porque é um time que precisa de reforços. Assim, você foi falando, o Grêmio precisa de um goleiro para ser titular. Acho que já tem um tempo assim que o Grêmio não tem um cara ali para dar segurança debaixo da trave. Ainda você foi falando de jogadores que chegaram no meio da temporada e já foram importantes. 2025, quase 2026 agora, o Marcos Rocha ser a sua solução para a lateral direita mostra que você tem uma deficiência nessa posição. Assim como o Marlon, que foi meio que chutado do Cruzeiro, chegou para resolver o problema. Não acho que ele é um jogador ruim, mas um time que quer pensar G6, vamos supor, você não pode ter Marlon e Marcos Rocha como os caras que resolveram os problemas da sua lateral. Tem que ser jogadores para compor o elenco, mas você tem que ter mais gente ali. O Arthur, baita contratação. Eu vou falar um pouco mais sobre a diretoria do Grêmio
daqui a pouco. Mas a contratação do Arthur é excelente. Obviamente tem o fator de... É um jogador que começou no clube, tem muito carinho, então essa contratação ficou um pouco mais fácil para o Grêmio, mas aqui eles não têm nada a ver com isso. Trouxeram um cara bom, trouxeram um cara para resolver, e ele resolveu. E o Carlos Vinícius também baita contratação. Mas assim, eu acho que tudo que a gente falou pode se resumir a um grande problema. Foi a diretoria do Grêmio nos últimos anos. Porque assim, se você fala que o elenco falta talento, é porque quem está contratando está fazendo coisa errada. Porque o Grêmio investiu dinheiro. O Grêmio trouxe um novo treinador. Deu errado. O que o Grêmio fez? Trouxe Mano Menezes. Em 2025, você vai colocar o Mano Menezes para ser treinador do seu time, você sabe que você não vai brigar por nada grande. Qual foi a última vez que a gente viu um time do Mano brigando lá em cima na tabela? Talvez, acho que o último grande trabalho do Mano foi em 2018, com o Cruzeiro, quando ele foi campeão na Copa do Brasil. Em 2022, o Inter dele terminou na parte de cima da tabela. Acho que foi vice-campeão brasileiro. Mas o último título grande Edenilson. mesmo... Não, esse é com o Abel Braga em 2020. Mas o último título dele foi com o Cruzeiro mesmo. O Inter foi também 2018. Teve alguns... 2018, isso aí. O Inter também teve alguns anos ali como vice, teve 2020, 2022. Então... Enfim. Mas aqui o assunto é Grêmio. A verdade é que o gremista tá feliz de ouvir a gente falando mal do Inter, né? Eu imagino. Mas enfim, mostra que a direção não sabia o que estava fazendo. Ou se sabia, estava fazendo errado. Porque se falta talento no elenco, se o treinador não é confiável, quem está contratando tem que ser responsabilizado. Por ano que vem, eles trouxeram já o Luiz Castro. O Grêmio também está aí com um novo presidente, em toda a questão de um investidor que deu arena para o Grêmio recentemente, então vamos ver se vão trazer grandes contratações. Mas olhando aqui o time do Grêmio que jogou a última rodada contra o Sport, eu acho que assim, o Grêmio é um time que precisaria de uns 4, 5 nomes para chegar para ser titular por ano que vem, pensando em brigar por Libertadores, principalmente na defesa. Eu acho que, igual você falou, o Grêmio entra ano, sai ano, tá lá jogando o Kahneman, que já não aguenta mais. Se o Jeromel tivesse no time, ele também estava jogando. Então, assim, tem o Wagner Leonardo, que é um bom zagueiro, mas falta coisas para o Grêmio. O Luiz Castro é um treinador que é melhor do que os dois que passaram pelo Grêmio em 2025. Vamos ver se ele vai conseguir fazer um trabalho melhor, se vão dar condição para ele. Mas eu acho que sim, a temporada de 2025 do Grêmio, já adiantando aqui meu veredito, é ruim. Você é eliminado cedo na Sul-Americana, cedo na Copa do Brasil, perde estadual para o rival e não consegue se classificar para a Libertadores. Sim, uma temporada ruim para o Grêmio. Eu acho que não tem nem muita discussão aqui. E o principal culpado não tem como não ser a diretoria. Se é o departamento de scout, se é presidente, se é gerente de futebol, todo mundo. Então, assim, o Grêmio tem que mudar muita coisa para 2026. Já trocou o treinador, mas treinador sozinho não vai mudar também, dar água para o vinho esse time. Pois é, o Botafogo é um time que está sofrendo um desmanche aí no elenco. O Marlon Freitas está indo embora, o Savarino parece que vai embora. Se o Grêmio tivesse condição de ir atrás do Barbosa, acho que seria uma boa opção para compor a zaga ali, ser um reforço para ver quem sabe melhor a defesa. Vi notícias vindo do Rio Grande do Sul, aí, informação de lá de que o Grêmio teria interesse no empréstimo do Bento, do Al Nassr, né? Não sei como é que seria feita essa negociação, se seria possível, né? Porque ele deve ganhar um salário muito alto lá. Então o Grêmio ele precisa reforçar, ele precisa encorpar ainda mais esse elenco. Chegou alguns jogadores de boa qualidade nessa temporada, e a questão do Arthur, acho que até um empréstimo, né? No meio do ano o Grêmio teria que ver como que ficaria essa situação. Não sei se o time teria bala na agulha para fazer esse investimento e manter ele em definitivo. Você criticou a diretoria do Grêmio. Eu fui até dar uma pesquisada aqui, que eu acho que o buraco talvez seja um pouco mais profundo do que só má administração ali, incompetência dos dirigentes. E talvez isso mostre também como o futebol brasileiro está indo para um caminho
que a gente não viu, né? Até agora. Ou talvez eu tenha visto, mas nessa geração é uma coisa diferente. Eu pesquisei aqui qual era a contratação mais cara da história do Grêmio. E apareceu aqui o Christian Oliveira, o Franco Cristaldo e o Wagner Leonardo, os três. Há uma divergência ali, quanto que foi, de bônus e tal, mas as contratações giram em torno de 4,5 milhões de dólares. Isso dá cerca de 26 milhões de reais, quase. Cara, o Flamengo e o Palmeiras nessa temporada pagaram 25 milhões de euros em um jogador cada. O Palmeiras no Vitor Roque, o Flamengo no Samuel Lino. E a gente entende assim, você ter um scout bom para times que não têm tanta receita quanto esses outros têm é fundamental para você conseguir contratar jogadores bons por um preço não tão caro e você fazer um time competitivo. Mas assim, é muita diferença assim, do valor da contratação mais cara da história do Grêmio para esses outros times. Então, ele está num mercado um pouco mais afastado, né? Se o centro econômico do país ali talvez seja a região sudeste, o sul também entra um pouco nisso, mas acho que ainda fica atrás. O Grêmio ele sofre também um pouco nessa condição de não ter tantos investimentos assim. E eu não vejo uma saída para o Grêmio para voltar a ser um time competitivo de fato no futebol brasileiro. Ele pode até fazer uma outra temporada ali, montar um time bom, encaixar e brigar, porque isso acontece. Times que não têm solução, não é que não tem solução, times que não têm tanto investimento, que não têm umas finanças tão equilibradas, conseguem até conseguir resultados positivos. Tá aí o Corinthians, que teve uma situação financeira ruim, bateu campeão de Copa do Brasil, São Paulo recentemente também. Mas se o Grêmio quiser disputar de fato, de maneira mais frequente, eu não vejo outra saída que não seja virar SAF. Porque não tem como você seguir nesse padrão assim, sua contratação mais cara é 4 milhões de dólares. Enquanto isso, os times de São Paulo, os times do Rio, a SAF do Cruzeiro, 7, 8, 10 milhões de euros as contratações que eles vão fazendo. No final, assim, ao longo de anos, o resultado vai aparecer dessa disparidade econômica que tem. Não, com certeza, eu concordo, mas não acho que isso exime de culpa o trabalho ruim que foi feito. Eu acho que... Não, claro que não. Sim, não, eu sei que você concorda comigo nessa, só tô aqui deixando explícito. Por exemplo, tem times que vão gastar menos do que isso e fizeram um trabalho melhor do que a da... Embolei tudo. Tem times que gastaram menos do que o Grêmio gastou e mesmo assim fizeram trabalhos melhores. A questão, obviamente, ter muito dinheiro ajuda, ninguém vai duvidar disso. Mas se você tem menos dinheiro, você tem que ser ainda mais inteligente nas suas contratações e o Grêmio não foi. Então acho que essa é a questão. Mas também pode, a qualquer momento, igual você disse, brigar lá em cima. O Grêmio subiu da Série B e na temporada seguinte foi vice-campeão brasileiro. Porque tinha o Luis Soares. Ele resolveu aquele campeonato, botou no bolso. Então, assim, é bem possível, mas é cada vez mais improvável quando a gente tem essas grandes potências financeiras muito estáveis aparecendo hoje no futebol brasileiro. Só completar a informação que você trouxe sobre o Arthur também, que ele tem um contrato de empréstimo até a metade do ano que vem, com possibilidade de estender até o final do ano. Ano que vem, entenda-se 2026. Que pode estender até dezembro. Tentei procurar aqui se tinha alguma cláusula, obrigação de compra, um valor de passe fixado. Não achei, mas enfim, chegando na metade do ano, o Grêmio deve conseguir estender até dezembro, pelo menos. E aí, depois, né, o Arthur é um excelente jogador, se ele tiver saudade, estiver bem, tem certeza que o Grêmio vai tentar uma contratação junto com a Juventus. Já tentou, ano passado, só pegou empréstimo porque a Juventus não quis vender, mas com 1 ano e meio de contrato a menos, provavelmente a Juventus vai estar querendo recuperar um pouco do investimento que foi feito no jogador. Eu acho que a gente também pode cravar que, se bem que não. Quem que você acha que foi a melhor contratação do Grêmio em 2025? Arthur ou Carlos Vinícius? Carlos Vinícius, né? 12 gols. Não que é de se jogar fora. também, né? Exato. Ele é indefinitivo, ele não é empréstimo.
E assim, quanto custou cada gol que o Carlos Vinícius fez aí? Quanto que ajudou na pontuação do Grêmio? Por mais que o Arthur seja um ótimo jogador, no final que conta no futebol é bola na casinha, né? Isso aí o Carlos Vinícius entregou 12 para o Grêmio só no Campeonato Brasileiro. Mas acho que seriam esses dois aí os principais. Arthur, Carlos Vinícius, menção honrosa aí, acho que pro William, pro Marlon também, que fizeram bons campeonatos aí. Marlon que chegou até em alguns jogos ser capitão do Grêmio. Eu não tenho tanta certeza assim que seria o Carlos Vinícius, não. Acho que do fato de um ser empréstimo e o outro não pesa. Eu sou muito fã do estilo de futebol do Arthur. Acho que saudável, ele é um excelente jogador. Ele até fez algum sucesso na Europa assim que ele chegou no Barcelona, chegou a ser titular do time por bastante tempo, mas aí sofreu com lesões, não conseguiu se reencontrar. E eu acho que no Grêmio ele voltou a jogar bem, apesar de que os números, gol e assistência não são tão altos. Eu acho que a função que ele faz dentro de campo é extremamente importante e são poucos jogadores no futebol brasileiro, nenhum presente no Grêmio que conseguiria replicar as jogadas que ele cria e que ele ajuda o Grêmio. Então, Ele é assim, uma espécie de Jorginho do Grêmio? Faz uma comparação de um outro jogador que tem uma sim, característica parecida? que não bate pênalti pulando. É. É o temporizador desse time do Grêmio, ele controla o tempo, ele ajuda muito essa saída de bola, ele consegue dominar de costas e girar em cima do marcador com uma qualidade que poucos jogadores hoje têm no futebol brasileiro. Acho que é isso, né? Não, você mais pode E falar. não, só para destacar que a expectativa para 2026 desses dois nomes que a gente está falando é que, se tudo der certo, ficarem livres de lesões, o Arthur ser um dos melhores volantes do Brasil em 2026 e o Carlos Vinícius ser um dos melhores centroavantes do Brasil em 2026. Então, o Grêmio já tem, ali pelo menos no meio campo e no ataque, parece que já está se resolvendo nessas duas posições. O Grêmio tem mais ou menos um esqueleto bom montado, né? Eu ainda acho que, igual eu falei, precisa de algumas peças e precisa de elenco. O elenco do Grêmio, ele é fraco. Qualquer jogador titular se machuca, falta reposição. Então eu acho que o Grêmio tem que contratar tanto jogadores de impacto para chegar e para ser titular, como jogadores para brigar por outras posições. Ainda falta bastante nesse time, mas já tem um caminho, já está melhor do que estava ano passado. Eu acho que o Grêmio 2026 com Luiz Castro, Carlos Vinícius e Arthur é melhor do que o Grêmio 2025 com Mano Menezes, Bright White e Vilha Sante, vamos dizer assim. Com certeza, né? O Grêmio ele deu uma melhorada boa aí ao longo da temporada 2025. E a expectativa é de que venham mais gente para ajudar na próxima temporada. A ver se a diretoria vai ter condição de fazer esses investimentos que o time precisa, né? Mas eu acho que é isso, né? E se vão investir bem, né? Não adianta nada você investir e investir mal. Acho que é isso. Que nem eu falei aqui, uma das contratações mais caras da história do Grêmio é o Christian Oliveira. Assim. Não dá, né? Poderia ter investido em outro jogador. Exato. Então, ficamos por aqui. Agradecemos todo mundo que chegou até essa parte no vídeo. Se você assistiu até aqui, gostou, deixa seu like, isso motiva a gente a continuar produzindo esse conteúdo. Lembrando que a gente está produzindo um vídeo assim para todos os times que jogaram a Série A em 2025, em ordem alfabética. Estamos agora na letra G, então se o seu time começa com A, B, C, D, E, F, já estão todos no canal. Clica lá, confere. Se inscreve também para não perder os próximos. Às vezes você está assistindo esse vídeo numa data depois que ele foi lançado, então mesmo que seu time venha depois da letra G, pode ser que já esteja no canal. Clica lá, confere, assiste todos, para você ter um pouco mais de informação para como essas equipes vão chegar em 2026, para você lembrar algumas coisas de 2025. Indica esse vídeo também para um amigo gremista, um amigo colorado, um amigo que gosta de futebol e quer ver um pouco mais de conteúdo sobre a temporada 2025, enquanto a de 2026 não começa. E é isso. Um abraço. Até a próxima. Valeu!